pessoal, eu sou a Aline Dias e como todo sábado, hoje é dia do resumo semanal da novela mexicana Amar à Morte, aquela novela com Angelique Boyer e o Michael Brown, né? Nós estamos chegando na reta final dessa novela. Vão faltar agora 7 capítulos para terminar, então a novela tá pegando fogo. Mas hoje eu vou comentar dos capítulos 71 a 80 dessa novela. Mas antes, não deixe de estar se inscrevendo no canal Anisérie. Bom, essa semana pegou fogo, né? A gente tá vendo vários desdobramentos aí da história da transmigração. É transmigrado aparecendo, é a verdade aparecendo mesmo, e cada vez mais as coisas vão assim se complicando. E aí a gente viu também, né, que a Juliana, né, ela tinha saído de casa, né, porque brigou com a sua mãe, porque sua mãe descobriu que ela estava com a Valentina e não aceita. Normal é você se casar com um assassino e construir, né, uma família com esse assassino, né? Não é normal uma mulher se apaixonar por uma mulher, né? Na cabeça dela, só é normal você se apaixonar por um homem mesmo que seja um assassino, né? Que não interessa o que o homem faz, né? Interessa que é homem e mulher, quer dizer, a mulher, eu não suporto essa Lupita. Enfim, né? Então a filha dela, Juliana, né, se impôs e saiu de casa, arrumou um trabalho, que era aquele restaurante onde a Lupita já trabalhou e tal. E aí depois ela foi lá na casa da Valentina para falar com a Valentina, né, e tal, que elas ainda estão separadas, mas, né, assim, mais ou menos, né? E aí quando ela chegou, né, ela viu o Lúcio, né, abraçando a Valentina, porque a Valentina estava muito triste com a história, né, do corpo do Leon, que sumiu do cemitério, né, que eles acham que foi para algum ritual de magia negra e tudo mais, todo mundo já sabe o que aconteceu, né? E aí ela viu o Lúcio, né, abraçando a Valentina, ficou com muito ciúme, foi embora, não deixou a Valentina falar com ela. E aí aquele Sérgio, amigo do Lúcio, que virou agora amigo da Juliana, né, ficou lá em cima dela e falou assim: não fica aqui é muito pequeno o local para você ficar, eu vou te levar pro meu apartamento, eu não tô morando lá, você fica lá. E aí come aqui, bebe ali, não sei o quê. E ela acabou beijando e indo pra cama com o Sérgio, que ninguém merece. Eu fiquei muito pé da vida nessa cena, porque o chip é Juliana e Valentina, Juliantina, entendeu? E não gostei. Não gostei desse deslize dela. E aí o Sérgio perguntou como ela se sentia, e pelo menos, né, ela falou que sentia muito culpada por ter feito isso com a Valentina. É isso mesmo, você não deveria ter feito isso com a Valentina. Enfim, né? E aí ela foi embora correndo, né, que se sentiu muito mal e tal. E aí o que aconteceu? Foi sequestrada pelo bando do Alacrã, né? Porque eles querem atrair o Tino através dela. E aí a moça do restaurante acabou vendo tudo, ligou para a Lupita para avisar, né? E aí o Beltrán ficou sabendo que a filha foi sequestrada, porque ele tá indo toda hora lá atrás da Lupita e tudo mais. Então ele foi lá na casa da Bárbara, onde está o Jacob, né? E falou que o Jacob vai ajudar, que ele vai fazer uma troca com o pessoal lá do Alacrã e não sei o quê. E por livre e espontânea pressão, né, o Jacob foi ajudar. E aí a gente viu, né, eles indo, vamos assim, fazer o resgate da Juliana, né? E a Valentina acabou sabendo, né, pelo Sérgio, né, que a Juliana foi sequestrada, e também soube pelo Lúcio que o Sérgio dormiu com a Juliana, né? Porque o Lúcio, ele não perde a oportunidade, né? E aí ela tentou falar com a Lupita. O que a Lupita fez? Ah, eu sei onde tá o Alacrã, eu vou lá sozinha, porque eu sou inteligente, eu vou lá sozinha resgatar a minha filha, né? E foi. E aí o Lúcio foi lá, hackeou o celular dela, né? Viu onde é que ela tava e foi junto com a Valentina, né? Pra poder ajudar a Juliana, porque eles dois também vão fazer muita coisa, né? E aí foi o Beltrán com uma arma enorme, né? Ficou lá no alto do prédio, enquanto o Jacob foi lá pela frente para poder fazer a troca, né? Aí o Alacrã pediu, né, o pendrive e o dinheiro. E o Jacob nem sabia do que estava se tratando. Então ficou naquela, né? Mas a Juliana foi esperta e chamou a polícia também, né? Então a Lupita saiu correndo, né, para poder pegar a filha. Só que aí o gancho foi atrás dela para dar um tiro nela. E aí ela teve que sair correndo. E ela saiu correndo justamente pro lado onde já estava a Valentina e o Lúcio, né? Então ele veio. Então o que o Lúcio fez? Foi para frente das duas e falou: não, não atira. E o que o gancho fez? Deu um tiro no peito do Lúcio. Não quis nem saber. O Lúcio
morreu, partiu dessa para melhor. Não vou sentir saudades, apesar que ele fez um ato nobre, porque ele defendeu as duas, mas não vou sentir saudade do personagem, porque eu não gosto do personagem, né? Então, nisso chegou a polícia, então o Gancho fugiu antes de atirar nas duas, né? A Juliana conseguiu, né, dar uma cotovelada no Alacrã, aí o Jacob pegou a Juliana, o Beltrán atirou, né, no Alacrã, feriu o Alacrã, e Juliana e Jacob fugiram, né? E aí a polícia chegou, mas o Gancho e o Alacrã conseguiram fugir e pegaram lá o restante do bando, né? Os que não conseguiram fugir, pegaram, prenderam várias coisas na casa e tudo mais. Então a polícia tá se sentindo, né? Sempre chega no final, né? Mas se sente. Aí o Jacob levou a Juliana até a casa da Bárbara, né? E depois o Beltrán foi para lá também, né? Para poder conversar com a Juliana. E aí a Lupita e a Valentina, né, estavam ali, viram que o Lúcio morreu e tiveram que ir para a delegacia para poder depor. E a Valentina muito nervosa porque ela se sente culpada pela morte do Lúcio, porque foi ela que levou ele, ela que pediu para ele junto. Enfim, né? Então as duas estavam nervosas, mas pelo menos a Lupita tratou bem a Valentina, né, com todo esse problema, e as duas foram embora juntas, que ela falou, ela tá muito nervosa, não tem como depor e tudo mais, né? Enquanto isso, a Juliana estava tendo uma conversa tanto com o Jacob quanto com o Beltrán, que começaram a explicar novamente sobre a transmigração de almas. E aí o Jacob falou que ele não era o seu pai, e era o seu pai, era o Beltrán, né, que estava no corpo do professor, mas que ele era o Tino, né? E aí ele acabou falando, né, pela primeira vez, que sim, é ele que é o Tino Valdez. E aí ela começou a ver que realmente dele falando, ele que é o Tino, pelo olhar dele e tudo mais. Depois ela foi na casa da Valentina para falar com a Valentina, e aí elas conversaram, né? A Valentina estava muito mal por conta da morte do Lúcio, né? Porque ela tá se culpando. E aí ela foi perguntar para Juliana se era verdade que a Juliana dormiu com o Sérgio. E a Juliana falou a verdade para ela, falou que sim, que ela tinha bebido e tudo mais, e que elas não estavam juntas. Realmente, elas não estavam juntas, não foi bem uma traição, né? Apesar de eu não ter gostado do deslize dela, mas realmente não foi uma traição e tal. E aí a Valentina até perguntou o que ela sentiu, o que ela gostou, e ela falou que não, que ela sentiu muito mais coisas quando tava com ela e tal. E assim, meio que eles se acertaram um pouquinho. Não voltaram, né? Mas tiveram essa conversa. Então, assim, um pouquinho melhor, né? E a gente viu também que Dona Eva foi no médico para saber o porquê tá passando mal toda hora e descobriu que está grávida. E agora, quem é o pai, né? Ela entrou em parafuso, né? Porque pode ser tanto seu marido Mateu quanto o Alacrã. E aí ela foi e contou pra Mayala, né, que estava grávida. E o que a Mayala fez? Foi lá e contou pro Mateu, que ficou felizão, né? Eu vou ser pai, eu sempre quis ser pai e tal. Tadinho dele, né? E aí depois ela foi e contou pra Alacrã, né, sobre a gravidez. Alacrã também ficou felizão da vida que ia ser pai. E ela falou que não sabia quem era, né, o pai, mas que ela iria tomar uma decisão, iria abortar e pronto, aí não ia ter filho. E o Alacrã falou que se ela abortasse, ele matava ela, né? Segurou lá pelo pescoço e falou, eu te mato porque esse é meu filho, né? Ele já sentiu que é o filho dele, então pronto, é o filho dele. E aí ela resolveu não abortar por livre e espontânea pressão, né? E foi embora. Aí depois ela soube que o Alacrã tomou um tiro, mandou médico para cuidar do Alacrã, foi lá atrás do Alacrã, né? E o Gancho, né? O que ele fez? Ele mandou a mensagem para o Mateu ir num lugar para ver quem era a mulher do grupo Carvajal que estava ajudando ali o cartel de la Sierra a fazer lavagem de dinheiro pelo grupo Carvajal. E aí ele foi e acabou pegando a Eva no pulo, né? Ela foi se encontrar com a Lacrã, então ele pegou ela entrando, tirou fotos, só que ele não conseguiu achar o quarto, né? Mas depois pegou ela saindo horas depois, né? E aí depois, quando a Lacrã levou o tiro, né, lá do Beltrán, que ela foi atrás, o Gancho mandou de novo, então ele foi, tirou foto dela de novo, foi lá atrás dela e aí pegou ela saindo, né? E aí ela falando que se perdeu, inventando história, ninguém merece, largou o marido falando sozinho, foi embora. E aí, né, ele acabou juntando provas. Ele foi lá na sala do Machado, roubou as informações financeiras lá do computador do Machado, saiu e levou tudo pra Eva, as fotos, falou que ele estava sabendo que o informante dele passou, falou das informações financeiras, que ele já estava escrevendo o artigo, que ia entregar lá pra polícia, e eles começaram a discutir, e ele perguntando por que ela traiu ele, né, quem era o pai, né, do filho. Ela falou que não sabia, né, que aí ela contou a história, que conheceu ele através de uma mensagem anônima, que ele ofereceu muito dinheiro e que ela queria crescer e tal, não queria depender do pai, e não sei, que ela precisava ir pra cama com ele, né, ninguém merece a Eva. E aí, né, ele ficou muito pé da vida, reclamou com ela, ela disse que ele deu
coisas que o Mateu nunca deu pra ela. Tadinho do Mateu, né? Descobriu que era corno, tava pé da vida, mas disposto a entregar a Eva. E ele queria continuar com isso, independente se ia ferrar ou não a Eva. Né? E aí o que a Eva fez, mandou ele ser despedido da empresa para não publicar a matéria, mas é óbvio que ele vai acabar publicando em outro lugar. Até o Jacob foi atrás dele, foi falar que era o Leão Carvajal, que ele não podia fazer isso com a filha dele, mas óbvio que o Mateu levou muito a sério, né? Disse que era apenas um motorista, e foi embora, e disse que ia fazer a matéria e tal, e provavelmente ele deve fazer a matéria nessa semana, porque a Eva, né, tem que ter alguma punição, né? A gente viu, né, que o Johnny aprontou mais uma. Ele trouxe a mãe da Lúcia, né, para poder ficar perto da filha, né? Como se a Lúcia gostasse da mãe, né? A mãe que prostituiu ela, né? Então a mãe apareceu porque quer mais dinheiro, né? Não basta o dinheiro que a Lúcia manda mensalmente. E foi lá para a mansão Carvajal, conheceu a Eva, aí ela deixou ela ficar só por uma noite, mas ela não queria sair. Então a gente vê vários embates, né, entre mãe e filha, porque, né, na verdade a Lúcia não suporta sua mãe, né? E aí o Johnny falou, não, faz o seguinte, tem que mostrar que tá arrependida, pedir perdão, fala que você tá doente com câncer terminal. E aí jogou essa pra Lúcia, né, que pelo jeito tá acreditando que a mãe tá morrendo, né, ninguém merece. Mas nesse meio tempo, né, ela acabou recebendo uma mensagem, né, chamando ela de assassina, que foi ela que mandou matar o Leão Carvajal e não sei o quê, e foi se encontrar com a tal da pessoa que mandou a mensagem. Mas a pessoa foi, né, o próprio Jacob. Então ela foi lá se encontrar, apesar, né, daquele imbecil do Fabrício querer ir com ela não deixar e depois seguir ela, ter que dar uns forões naquele Fabrício, né? Porque afinal, quem é o chefe dele, né, é a Lúcia, não o Johnny, né? Aí ela deu um fora dele e tal, foi se encontrar com o Jacob, conversaram, depois ela foi embora e depois o Jacob foi lá na casa dela pra eles conversarem. É o Fabrício que prendeu o Jacob, uma confusão danada, mas a Lúcia maravilhosa colocou ele no seu devido lugar, falou que ela é que mandava pra ele sair dali. Aí ele vai, né, e liga pro Johnny, bate tudo pro Johnny, ninguém merece. Eu mandava esse cara embora, gente. Ô, Lúcia, tá, né, manda ele embora logo. Ele trabalha pra você, ele trabalha pro Johnny, ninguém merece, né? Mas ela conseguiu conversar com ele e falou, não, eu quero te levar num local e tal. Então ela saiu com ele, quando o Johnny chegou, ela já não estava mais na casa. E aí ele correndo atrás dela pra saber onde que ela tava, né? Porque ele é maluco atrás dela, né? Ele, né, tá que tá atrás da Lúcia. E aí ele levou, né, a Lúcia no cinema, onde o Leão pediu ela em casamento. E aí foi falando várias coisas que só o Leão poderia saber, né? Mostrou até um vídeo, né, do Leão falando e tal, e falou sobre a transmigração de almas, que sabe, né, da história que o Johnny mandou matar ele, que ela sabia disso, ele amava ela e tal. E aí a menina entrou em parafuso, né? A Lúcia não sabia não acreditar, começou a ficar nervosa, saiu correndo, o Johnny já tava lá do lado de fora, né? Porque tava atrás da Lúcia e tal, e aí imaginou que ela estaria ali, então ela acabou entrando no carro do Johnny, falando que o Leão tá tentando deixar ela maluca, que tá mandando mensagem pelo Jacob, que o Jacob é o Leão e tudo mais, e o Johnny falou, tá pregando uma peça em você, é mentira, né? Mas aí ela, né, ficou nessa muito preocupada, e aí ela teve uma ideia. Ah, eu vou lá na casa, né, que tá morando. E aí ela teve uma ideia, né? Eu vou lá na casa onde tá morando a Juliana e a mãe dela, Lupita, e vou conversar com elas, né? E aí foi na casa e a gente vê a Lupita abrindo a porta e termina a novela assim, né? Que será que a Lúcia vai acreditar no Jacob? E aí, o que será que vai acontecer? Qual vai ser as emoções finais dessa novela maravilhosa? A gente vai descobrir na semana que vem, se a Globoplay não atrasar muito, né, gente? Bom, eu gostei bastante dessa semana, foi bem movimentada, cheio de história, e eu quero saber de vocês. Vocês gostaram tanto quanto eu? Deixe nos comentários tudo o que vocês acharam dessa semana de Amar a Morte. Se vocês gostaram, se não gostaram, deixe nos comentários. Não deixe de estar dando aquele like no vídeo que ajuda muito, de estar se inscrevendo no canal Anisérie e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!